Vamos lá, na questão 8, ele fala de um retângulo, em que os lados são x e y. Lembrando que retângulos têm ângulos de 90 graus em todos os lados. Além disso, ele fala que o perímetro do retângulo vale 100 unidades. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados de uma certa figura. O que ele pede? Ele pede para a gente determinar o domínio da expressão da diagonal desse retângulo. E, além disso, encontrar a função somente em função de x. Tá. Vamos começar aqui desse dado aqui. Ele deu para a gente quem é o perímetro. O perímetro é 100. Mas a gente conhece os lados, né? Aqui no nosso caso a gente denotou por x e y. Como essa figura é um retângulo, ele também é um paralelogramo, uma das informações que a gente tem é que os lados de retângulo são sempre iguais. Então, se esse lado é x, esse lado também é x. Se esse é y, esse também é y. E aí, o que a gente tem? Que a soma de todos os lados vale 100. Então, 100 é igual a esse mais esse, x mais x dá 2x. Mais esse mais esse, y mais y, 2y. Ou seja, 100 é 2 vezes x mais 2 vezes y, que é a soma de todos os lados, né? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Como tá todo mundo é divisível por 2, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, 100 dividido por 2 dá 50. 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y. Beleza. Essa é a primeira expressão que a gente tem. Eu vou guardar ela aqui e vou chamar ela de 1. A segunda coisa que a gente procura é quem é a diagonal. A diagonal de um retângulo é isso aqui. Vou chamar aqui no caso de D. Lembrando que ele quer que essa diagonal dependa apenas de x. Se você se lembrar, eu vou refazer essa figura aqui. Vou botar aqui um lembre-se. Quando a gente encontra um triângulo retângulo, em que os catetos são A e B, e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é C, é válido a relação de Pitágoras. Qual é a relação? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A e B são catetos e C é a hipotenusa. Repare que a gente tem uma figura idêntica a essa. Olha o ângulo de 90 graus aqui. Só que a gente está mudando as letras. Então, qual relação a gente tem aqui? A gente tem que D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. Por enquanto, o D ainda depende de y. Ele está dependendo de x e está dependendo de y. O D está dependendo de duas variáveis ao mesmo tempo. Tá. Vou aplicar a raiz. Quando eu aplicar a raiz, a gente vai ter que D é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Tá. Porém, como D é a diagonal de um retângulo, não faz sentido que uma diagonal seja uma coisa negativa. Então, eu coloco um traço aqui e escrevo não convém. Ou seja, não faz sentido. Convém. Tá. Então,
a gente já encontrou quem é o nosso D. O D é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, que nem eu falei, por enquanto ele ainda está dependendo de duas variáveis. Como que a gente faz para tirar esse y daí? A gente volta e vê a segunda informação que ele deu. A segunda informação que ele deu foi que 50 é igual a x mais y. Eu posso isolar o y nessa equação. Isolando o y nessa equação, a gente fica que y é igual a 50 menos x. Beleza? Vou chamar essa equação de 1 ou 2, né? 2. Na verdade, ela é a mesma coisa que 1, mas chamar de outra coisa para ficar mais claro. Vou chamar essa aqui de 3. Substituindo. A gente está substituindo a equação 2 em 3. Então, o que a gente vai fazer? Onde tem o y, a gente vai colocar a equação 2. E aí a gente fica com isso aqui. D é igual a x ao quadrado mais o valor de y, que é 50 menos x ao quadrado. Beleza? Tá. Agora, o que a gente vai fazer? A primeira, uma coisa interessante de observar é que y também é uma medida. Como y também é uma medida, o que acontece? Se o x for um valor maior do que 50, por exemplo, vamos supor que o x seja 51. Se o x for 51, o y vai ser menos 1. Então, olha que interessante. O x, nosso querido x, ele tem que ser menor do que 50. Por que eu falo menor? Porque se ele for igual a 50, o y vai valer zero, né? E aí, na verdade, esse retângulo não vai ser um retângulo, porque a gente vai ter um lado que a medida do lado é zero. Ou seja, seria uma coisa próxima disso aqui. Eu estou fazendo uma coisa meio exagerada, mas aqui não está zero, né? Mas seria uma coisa, uma linha, e uma linha não é um retângulo, né? Então o nosso x ele tem que ser menor do que 50. E outra coisa é que o x continua sendo um lado, né? E para ele ser um lado, ele também tem que ser maior do que zero. Beleza? Porque caso ele não seja, por exemplo, a gente não conhece lado negativo, nem lado igual a zero. Beleza? E deixa eu ver. Observe também que aqui a gente tem uma raiz, né? Porém, dentro da raiz a gente só encontra termos positivos. X é uma coisa positiva, x ao quadrado é sempre positivo, e 50 menos x ao quadrado também é algo sempre positivo. Então essa raiz não provoca nenhuma restrição, porque as coisas que estão dentro dela são sempre positivas. Então a função agora depende apenas de x, e o domínio dela é aquele que a gente escreveu, e esse domínio ele foi provocado por causa da lógica do problema. Ele não foi. Essa restrição não surgiu por causa de algum fato matemático ou alguma coisa assim. Foi o problema que impôs quem tinha que ser x e quem tinha que ser o valor de x. Entende? Então vamos lá. Você pode escrever de várias formas o domínio aqui. A função é essa aqui. O domínio, para ficar um pouco mais claro, você pode botar um d de x aqui, uma diagonal que depende do x. Para ficar mais comum, mais clássico, mais menos x ao quadrado. E o valor de x, você pode escrever d assim,
botar aberto, né? Ou você pode colocar parênteses, ou você pode botar x pertence, botar assim, x pertence a 0,50. Tem várias formas de escrever isso, beleza?